alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021, essa semana 3 do 7º ano, beleza? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Já tem vídeo da semana 1 e da semana 2 e toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal! Bom, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a economia e a sociedade na América Portuguesa. Então a gente vai falar aí de dois períodos muito importantes, né? Da colonização, né? A gente vai falar tanto do ciclo do açúcar como do ciclo, né, do ouro. E a gente vai fazer algumas reflexões aí sobre a economia e a sociedade nesses dois períodos. A economia portuguesa na América era voltada principalmente à plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, no século XVII, e a extração do ouro na região sudeste, no século XVIII. Essas duas atividades econômicas acabaram desenvolvendo uma sociedade desigual bastante característica da época. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer algumas análises, algumas reflexões aí, tanto da sociedade, né, do açúcar, como também do ciclo do ouro. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre a produção de açúcar. No Nordeste, a cana-de-açúcar se tornou a atividade mais rentável devido a diversos fatores. Primeiramente, a região tinha um clima propício para a plantação da cana, que é original da Nova Guiné, África, mas que se desenvolveu bem na Índia. Como o clima da região Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, eram semelhantes, os portugueses aproveitaram a oportunidade. Esse ingrediente, tão comum nas casas dos brasileiros, era um produto raro no século XVII, e por isso tinha uma procura considerável, tornando seu valor alto. Então o açúcar que a gente está acostumado a ir no supermercado comprar, né, o pacotinho lá, ele era um item caro na época, né? Então era muito difícil você conseguir, né? Você tinha que gastar muito para você conseguir aí o açúcar. Por isso Portugal vai começar a produzir o açúcar aqui no Brasil, né? Porque era rentável, como era um produto caro, era muito rentável. Ele já tinha experiência na plantação do açúcar e por isso ele vai, né, implementar essa cultura aqui no Brasil. O sistema adotado no Nordeste é chamado de plantation. Então, a plantation, pessoal, ela tem 3 características. Vamos ver as características aí. Primeiro, plantação de monocultura, ou seja, o único produto cultivado era a cana-de-açúcar. Então, na monocultura, você planta uma coisa só. Você pega grandes extensões de terra e planta só um produto. A produção era voltada para exportação, né? Então você vende para fora do país. E o uso da mão de obra escrava. As fazendas possuíam uma estrutura que ficou conhecida como engenho. Então vamos lá, a produção de açúcar no Brasil, adotada pelos portugueses, ela vai ter as características, né, do chamado plantation. Quais são essas? Monocultura, exportação e mão de obra escrava, mão de obra de pessoas escravizadas, né? Então essas aí são as três características da plantation. Bom, como está falando aí no texto, né, a estrutura que vai produzir o açúcar, a gente dá o nome de engenho. Aí a gente tem uma imagem, né, com alguma as partes, né, do engenho. O engenho não era só o local ali que produziu o açúcar, né? Toda a fazenda ali é chamada de engenho. Então a gente vai ter aqui, ó, a Casa Grande. A Casa Grande era onde morava o senhor de engenho e sua família, né? E a gente vai ter outros aspectos aí. A gente tem aqui no número 2 a capela, né? A religião era muito importante para as pessoas na época. A senzala, né, onde viviam as pessoas escravizadas. Então a senzala era muito bem vigiada, né, onde dormiam as pessoas, né, escravizadas. A gente sabe que as senzalas, elas normalmente eram feitas, né, com algumas características, né, elas só tinham uma porta que servia de entrada e de saída. Normalmente ela era mais baixa para que a pessoa não conseguisse ficar em pé, né, porque ela ficava mais abaixada, né, era um local que não tinha muitas condições para a pessoa viver, né? Bom, e a gente vai ter outras partes que faziam parte aí também do engenho. Aí a gente tem a roda d'água, essa parte aqui, ó, é muito importante, que é onde efetivamente se produz o açúcar. A gente vai ter a moenda, a sala de purgar, a caldeira, a fornalha, que fazem parte, né, do maquinário necessário para se produzir o açúcar. Como que você produz o açúcar? Você pega a cana, você moe a cana, você faz uma garapa e depois você põe ela no fogo, depois
depois você coloca ela em umas formas para ela secar. Então o processo não é tão simples. E a gente vai ter também outros locais aí, né? A gente tem aqui o canavial, moradia de trabalhadores livres, aqui mostrando o transporte da cana, o transporte da lenha da fornalha, né? Uma roça, né? Em que se produzia alimentos, produtos, né? Para alimentação. Então, tudo isso a gente dá o nome de engenho. Né? Então, o engenho não é só essa parte aqui que produz o açúcar, não. Né? O engenho era tudo isso, toda essa infraestrutura, né? Que era necessária. Beleza? Bom, e a sociedade, né? A sociedade açucareira? Os engenhos se tornaram tão importantes para a construção da identidade brasileira que autores como Gilberto Freire analisaram como eram as relações entre senhores e escravizados, mostrando que essa desigualdade se repetiu nos centros urbanos. Era uma sociedade patriarcal que girava em torno do dono da fazenda e a quem todos deviam respeito, desde sua esposa, filhos e demais parentes até os trabalhadores escravizados. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade em que o homem ele controla a maioria dos aspectos da sociedade. A mulher ela não tem muita voz, ela não tem muita opção. O homem é que controla tudo. A relação de abuso de poder cometido pelos senhores, herdeiros brancos de uma elite escravista, se manteve e até hoje vemos na nossa sociedade o quanto o machismo e o racismo ainda são problemas enfrentados por muito. Não sei se vocês já viram em alguma novela ou algum filme, a gente tem lá, né, a mulher escravizada que se apaixona pelo senhor, né, e eles acabam ficando juntos no final. É importante a gente perceber que a grande maioria das relações que existiam entre senhores de escravos e mulheres escravizadas eram relações de violência, relações de estupro. Ele utilizava o poder que ele tinha para poder, né, ter relações com as mulheres. Então essa romantização ela tem que ser deixada de lado. Né? Era uma relação de violência. Então a sociedade açucareira aí, né, a gente viu que era uma sociedade patriarcal, em que o homem controlava tudo. A gente teve mulheres que controlavam engenhos? Sim, muito poucas, mas a gente teve. Né? Mas na maioria das vezes eram os homens. E também uma sociedade racista, né, em que a mão de obra escrava era utilizada, né, e os escravizados eram vistos como sendo inferiores. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o ciclo do ouro. No final do século XVII, os paulistas saíram em expedições chamadas entradas e bandeiras, que tinham como objetivo encontrar metais preciosos e capturar índios e negros para o trabalho escravo. Em 1693, finalmente encontraram ouro no território e iniciaram um processo de exploração. Então, por muito tempo, a coroa portuguesa queria encontrar ouro aqui. Né? Na América Espanhola, a gente sabe que a Espanha tinha encontrado já metais preciosos e Portugal falava, não, eu também quero encontrar. Né? Então, os bandeirantes eram esses homens que saíam normalmente da capitania de São Paulo para o interior procurando ouro. Até que em 1693 a gente teve aí encontrando ouro na região onde hoje é Minas Gerais. Né? Importante falar sobre os bandeirantes, pessoal, que os bandeirantes eram pessoas que escravizavam índios, escravizavam negros, estupravam índias, estupravam escravizadas, né? Então, por isso a gente está tendo toda uma discussão aí, né, referente a estátuas, se eles merecem estátuas ou não. É importante a gente entender que eles eram pessoas que eles iam atrás para capturar essas outras pessoas, né? Bom, vamos falar um pouco aí mais sobre o ciclo do ouro. Primeiramente foram encontrados faíscas de ouro na beira dos rios. O chamado ouro de aluvião era retirado da água com o auxílio de uma bateia, espécie de prato de metal que os garimpeiros iam girando até concentrar o ouro no meio. Mais pra frente tem uma imagem, né? Então a bateia, né, ela é como se fosse, né, um prato de metal e você vai rodando, 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 rodando. E aí as pedras, a água vai saindo e o ouro que é mais pesado ele vai se concentrando lá no meio. A fim de encontrar mais ouro, foram escavadas as serras em busca de minas que pudessem ter o metal preso nas rochas. Após extraírem as rochas, eles passavam nos rios para separar o minério do ouro e guardavam o ouro em pó. A gente vai ver um pouco aí sobre essa questão do ouro em pó, beleza? Bom, essa imagem aqui que eu falei para vocês, isso aqui que é uma bateia, né? Então a gente tem aí a bateia, né, em que você coloca lá o ouro e você vai rodando, rodando, rodando e o ouro fica aqui no final. E aqui a gente tem diversas formas de se encontrar o ouro, olha só. A gente tem aqui
essas pessoas, né, entrando como se fosse numa mina. A gente tem esses aqui que estão procurando no rio. A gente tem esse aqui num couro, né, porque eles passavam o couro, né, no final, no leito do rio, para que o ouro ficasse grudado ali. Então, essas são as diversas formas aí, né, de se encontrar ouro, né, de se procurar ouro, ok? E a gente já pode perceber que a mão de obra utilizada vai ser a mão de obra de escravizados. Muitos escravizados que, inclusive, já tinham experiência, né, da procura, da retirada de ouro lá do continente africano. A capitania de Minas Gerais, finalmente aí o nascimento, né, do nosso estado, pessoal. Olha só, para administrar essa exploração, a corte portuguesa fundou em 1709 a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Então, a capitania de São Paulo, né, de onde saíam os bandeirantes, primeiro se fez essa capitania juntando, né, capitania de São Paulo com as das Minas do Ouro, que se concentrava em controlar a sociedade que estava se formando aqui. Com a concentração de gente nas minas, a capitania foi separada, e em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais, e mais tarde adotaram Vila Rica, atual Ouro Preto, como capital. Isso é uma coisa importante da gente entender, pessoal. Quando se encontra ouro, a notícia se espalha e muita gente vem para cá. E a coroa portuguesa, ela tinha que controlar essas pessoas, porque ela queria esse ouro para elas, né? Ah, mas por que o governo português não vinha aqui e pegava tudo? Porque ele não tinha condições para isso, ele não tinha funcionário para isso, ele não tinha gente para fazer isso. Então ele fazia o quê? As pessoas pegavam o ouro e pagavam um pouco de imposto. A gente vai ver isso mais para frente. No decorrer do século XVIII, diversas vilas e cidades foram sendo criadas à medida que metais e pedras preciosas foram sendo encontradas. Cidades como Sabará, São João del Rei, Mariana, Diamantina, Tiradentes, como tantas outras surgiram nesse contexto. Diamantina porque foi uma cidade que se achou o quê? Diamante, né? Então, tanto diamante quanto ouro foram encontrados aí no território de Minas Gerais. E as cidades foram sendo, né, fundadas. Como eu falei para vocês, a coroa portuguesa ela tinha que arrumar um jeito de controlar, né, a exploração do ouro para ela cobrar imposto, né? Ela cobrava aí imposto sobre todo o ouro que era retirado. Bom, eu falei que o ouro era em pó, né? Então o ouro era retirado lá muitas vezes em pó. A primeira coisa, né, uma das primeiras tentativas de se controlar, né, a produção do ouro, né, o contrabando do ouro, vai ser a proibição da circulação do ouro em pó. Porque o ouro em pó ele é muito mais fácil de você poder esconder, né? Tem até uma expressão, né, não sei se vocês já ouviram a expressão lavar a égua, né? Fulano lavou a égua, quando a pessoa teve muita sorte. Por quê? Porque na época da exploração do ouro, né, algumas vezes se escondia o ouro em pó, né, na égua ou no cavalo. Então pegava o ouro em pó, se escondia ele, né, passava ele no couro, né, no pelo do animal. E aí depois que esse animal era retirado da área de mineração, se jogava água. Quando jogava água, o que caía? O ouro em pó, né? Por isso que veio a expressão lavar a égua. Depois a gente vai ver uma outra expressão também dessa época que a gente usa até hoje. Então ele fez essa proibição, não podia se utilizar o ouro, andar com o ouro em pó. Você tirou o ouro, você tinha que imediatamente levar ele no que eles chamavam de casas de fundição. O que era a casa de fundição? Era um local onde o ouro era derretido e transformado em barras de ouro. E aí você podia circular com o ouro normalmente. E o que acontecia nessas casas de fundição? Se cobrava, né, o quinto. Né? O quinto era 1/5 de tudo que era produzido em ouro, né, era destinado aí ao governo. Então essas aí foram formas que o governo teve para tentar controlar a mineração. Deu certo todas? Não, a gente sabe que até casas de fundição falsas foram encontradas. Outro imposto, pessoal, que era cobrado era a captação, cobrado sobre as pessoas que trabalhavam nas minas. Se você trabalhava numa mina de ouro, você tinha que pagar imposto. E se você fosse dono de pessoas escravizadas, você tinha que pagar por todos aqueles lá. Lembra que eu falei de expressão aí, ó? Vocês já ouviram a expressão santo do pau oco? Né? O que era o santo do pau oco? Na época, né, uma forma que eles tinham para contrabandear o ouro era isso. Ó, eles pegavam a imagem do santo, eles abriam, faziam uma abertura e colocavam o ouro aqui dentro e fechavam. Né? Então, o que você está carregando aí? Não, estou carregando um santo. É um santo aqui, ó. Esse aqui é o São José, estou carregando o São José. Mal sabia que lá dentro, né, tinha um tanto de ouro. Né? Essa é uma das formas que eles tinham de contrabando, mas tem outras aí também. Bom, a sociedade mineradora, vamos lá, as características dela. Em Minas Gerais formou-se uma sociedade bastante desigual. Uma minoria formava uma classe favorecida, que tinha uma grande quantidade de escravizados e que viviam na extração do ouro e do comércio. Havia também uma grande quantidade de escravizados, que podiam ser
que eram divididos, né, de 3 grupos. Os escravizados das minas, que eram aqueles que atuavam nas minas de ouro, né, tinham uma situação muito difícil, viviam, né, um trabalho pesado. Os escravizados domésticos, né, aqueles que realizavam trabalhos dentro de casa, e os escravizados urbanos. Né, dentro das cidades, você tinha pessoas que eram escravizadas que faziam o seguinte: eles trabalhavam durante o dia vendendo quitutes, vendendo, né, algum tipo de serviço, e depois voltavam para as casas e davam o que eles receberam, né, para os seus senhores. E algumas vezes ficavam com algumas partes também. Né? A gente vai ver que até era alguma forma deles conseguirem a alforria. Um outro grupo, muitas vezes desconsiderado, eram os cidadãos livres e pobres, chamados por alguns historiadores como desclassificados, pois não tinham uma classificação definida, mas formavam uma parcela considerável da sociedade mineira. Eram geralmente mestiços e viviam de trabalhos simples. Então, além das pessoas, né, você tinha os que tinham muito dinheiro, que eram os donos das minas, os escravizados, a gente tinha também outros grupos que viviam aqui na região de Minas Gerais. E aí tem muito assunto pra gente falar, né? Em outros vídeos aí a gente comenta mais sobre essa sociedade mineradora. A religião, pessoal, vamos falar aí da religião, tanto na sociedade do açúcar como na sociedade do ouro aí, olha só. Nos engenhos do Nordeste eram construídas capelas para que a família pudesse rezar e o padre ia constantemente para realizar as celebrações. Já em Minas Gerais, os jesuítas foram proibidos de entrar, obrigando a sociedade a criar as irmandades, que eram responsáveis por ajudar a paróquia. As igrejas no estilo barroco foram construídas por essas irmandades. Em situações em que não era possível ir à igreja, as pessoas criavam os oratórios que podiam ter em casa ou levar em viagens. E aí, pessoal, já é um outro mundo de assunto que tem pra gente falar. Né? A religião, né, em Minas Gerais é um assunto muito rico. A gente vai ter aí as irmandades, que eram associações de pessoas. A gente vai ter irmandades de homens brancos, livres, a gente vai ter irmandade de negros. E essas irmandades ajudavam na propagação da fé, ajudavam na construção de igrejas. Quem aqui já foi em Ouro Preto? Né? Ouro Preto, por exemplo, é uma cidade que tem várias igrejas. Né? São João del Rei também tem, Mariana tem, porque uma irmandade construía uma, a outra irmandade queria construir uma maior ainda. E a gente tem, né, o estilo barroco, que é um estilo que vai estar muito presente aí nessas igrejas. Né? Outra aula aí comento para vocês que hoje eu já falei bastante, né? Aqui tem até algumas imagens, né, pessoal? Essa igreja aqui em Ouro Preto, né? Então, tem um vídeo sobre Minas Gerais que eu fiz do PET 300, vou colocar o link no final, que eu falo bastante coisa aí sobre o barroco mineiro, sobre essas igrejas, ok? Bom, agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades, ok? Vamos lá, então. Na número 1, a economia brasileira passou por 2 momentos diferentes, a açucareira e a mineradora. Apresente 2 características de cada uma dessas economias. Depois de tudo que a gente já conversou aqui, fica fácil, né? Na sociedade açucareira, modo de produção baseado na plantation e sociedade patriarcal. Vamos lá, quem lembra aí o que é plantation? Quais são as 3 características da plantation? Vamos lá. Primeiro, monocultura. Isso aí, produzia um produto só. Com destino ao quê? A exportação, né? Com destino a fora, vender para fora, né? E a mão de obra era mão de obra de escravizados, né? Essa aí é a plantation. E agora a sociedade mineradora. Sociedade bastante desigual, criação das irmandades, né? A religião também como um aspecto importante, né, dessa sociedade. Inclusive, como uma sociedade mineradora que dava tanta importância à religião, em algumas igrejas do período barroco, você tem lá altares que eram folhados o quê? A ouro, né? Bom, vamos lá para a próxima. 2. Sobre a economia mineradora, define os seguintes conceitos. Quinto, o imposto cobrado pela coroa portuguesa sobre todo o ouro encontrado em suas colônias correspondia a 20%, ou seja, 1/5 do metal extraído que era registrado em certificados de recolhimento pelas casas de fundição. Então você pegava o ouro, você achou o ouro, você levava na casa de fundição, derretia o ouro, cobrava o imposto e te dava a barrinha de ouro para você poder andar com ela. Ouro de aluvião, o ouro encontrado nas margens dos rios ou no seu leito, né? Então a gente viu lá a bateia que eles usavam para pegar ouro. E o que eram as casas de fundição? Eram locais criados pela coroa portuguesa na região de Minas de Ouro, tinham a função de receber todo o ouro encontrado, derreter, retirar o quinto, imposto de 20% sobre o ouro extraído e devolver a parte do proprietário. Então era uma forma do governo, né, cobrar imposto, né, para poder dar essa produção de ouro. Letra D, captação.
Imposto cobrado sobre as pessoas que trabalhavam nas minas. Quem trabalhava por conta própria pagava por si mesmo, mas havia alguns senhores que tinham uma grande quantidade de escravizados, que trabalhavam para eles e pagavam por cada escravizado. Então, se você trabalhasse sozinho, você pagava só por você. Se você tivesse um número de escravos, né, de escravizados trabalhando para você, você pagava por cada um deles. Ok? A número 3, explica o que era o engenho e como era a sua estrutura física. O engenho, né, aquele local que se produzia o açúcar, e a gente viu que ele era muito amplo, né? Então, olha só, o engenho de açúcar designa o local onde era produzido o açúcar durante o período colonial. Estes engenhos surgem no século XVI, quando se inicia o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Possuíam edificações para moagem da cana-de-açúcar, locais para transformar o caldo em melado e rapadura, capela, casa para os proprietários e a senzala para os escravizados. Então, você tinha a casa do senhor, a senzala, o local onde né, moía o açúcar para fazer o caldo, né, que vai fazer o açúcar. Uma outra coisa, pessoal, rapadura, né, é também feita de açúcar, né? E a cachaça também, produzida lá no engenho. A número 4, com base no que você estudou sobre a sociedade colonial, analise quais características desse período ainda podem ser percebidas na sociedade brasileira atual. Então, são dois aspectos muito tristes aí, né, que ainda permeiam a nossa sociedade. Podemos perceber traços de uma sociedade patriarcal, onde o homem tem o domínio sobre diversas esferas da sociedade. Né? Então, isso é um reflexo lá do período colonial, em que só o homem era visto como... que só o homem podia fazer determinadas coisas, né? Infelizmente hoje na nossa sociedade a gente ainda tem traços disso, e problemas relacionados ao racismo e à discriminação são vestígios do período, né, em que essas pessoas, em que os negros estavam escravizados aqui no Brasil. Então são duas características muito tristes da história do Brasil que infelizmente ainda estão presentes nos dias de hoje. Bom, pessoal, então essas aí as referências que eu utilizei, né? Se vocês quiserem dar uma lida sobre mais algum desses assuntos. E é isso. No último vídeo, eu pedi para vocês comentarem aqui embaixo o nome de vocês e a cidade, para eu mandar um salve, um abraço para vocês. E a gente tem aí, né, um comentário aí da Maria Prates, lá de Coronel Murta, um abraço aí para Maria. A Margarida de São João del Rei, que eu falei aqui um pouquinho sobre São João del Rei, né? Um abraço aí para você também. E o Matheus Monteiro de Varginha também, um salve, um abraço aí para você. Muito obrigado, pessoal, que comentou no vídeo. Continuem comentando aqui, compartilhando com os colegas de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aí, beleza? Até a próxima e valeu!